Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Nós estamos estudando, então, a quarta fase, o livro de Coríntios. A semana passada nós estudamos o capítulo 1 até o 6. E aí nós vimos, lá em Coríntios, que capítulo 1, verso 2, ele fala para a gente que a gente é santificado em Cristo e chamado para ser santo. Ou seja, tem a posição e tem a prática, que deve ser condizente com a posição. Também nós vimos que fomos enriquecidos em Cristo, as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Somos chamados à comunhão, unidos, tendo a mesma disposição mental. Não é sendo exatamente igual, mas o mesmo propósito de vida. Não sou de Paulo, nem de Apolo, nem de A, nem de B, simplesmente sou de Cristo. E Paulo fala, eu quando prego, eu procuro pregar não com sabedoria de palavras, para não anular a cruz de Cristo. Porque a fé tem que ser apoiada na palavra, no sacrifício de Cristo, e não na sabedoria humana. E aí a gente viu no capítulo 2 que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós vimos também que o Espírito nos ajuda a conhecer a Deus, nos ajuda a saber as coisas, e Deus nos deu isso de forma gratuita. Aí ele termina o capítulo 2 fazendo uma comparação entre o homem natural e o homem espiritual, porque o homem natural não consegue entender as coisas de Deus. Depois ele começa o capítulo 3 falando assim, tem pessoas que têm o Espírito de Deus, porém acabam andando segundo os homens. Então ele não age conforme o Espírito, age segundo os homens. E quando a gente vê divisões no nosso meio, é sinal que estamos andando conforme os homens. Mas aí ele fala que nós temos que entender, somos cooperadores de Deus, e Deus vai recompensar o trabalho de cada um. Nós temos que lembrar que Cristo é o fundamento, e aquilo que nós fazemos sobre esse fundamento vai ser julgado por Deus. O que é palha, o que é feno, o que é madeira vai ser queimado, o que é ouro, prata, ele vai permanecer e Deus vai recompensar a cada um. E aí ele fala, nós somos santuário de Deus, o Espírito Santo habita em nós. E nós também estamos na posição de ser dispenseiros de Deus, ou seja, de ser mordomos das verdades de Deus. Deus coloca diante de nós situações, pessoas, Ele nos ensina verdades e nós temos que ser fiéis na colocação dessas coisas. Por isso que fala que o que se espera de um dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. E Deus um dia vai manifestar o coração de cada um. Deus vai mostrar como nós temos agido, como nós temos feito as coisas e vai dar recompensa a cada um. E aí vem a advertência, mas não ultrapassem aquilo que está escrito. Somos mordomos, temos que pregar a mensagem de uma forma viva, de uma forma real, e não podemos ir além daquilo que está escrito nas Escrituras. Tudo que nós sabemos, tudo que nós temos, nós recebemos do Senhor. Seja através da palavra escrita, seja através do seu Espírito em nós, nos convencendo, nos ajudando, seja através de pessoas que nos ensinaram. Ninguém é sabedor de tudo, ninguém é dono da verdade, nós recebemos tudo de alguém e por isso não tem lugar para orgulho e nem divisão, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, recebi do Senhor. Aquele que ele começa a abrir falando daquele homem que estava fazendo coisas erradas dentro da igreja. E aí cita da imoralidade e que deve ser disciplinado, e a disciplina é um ato de amor. É um ato onde Deus corrige o seu filho para que ele pare de viver de forma errada. E aí no capítulo 6 ele fala assim, olha gente, o fato de ter disputas entre vocês, de um irmão ir contra o outro no tribunal, mostra que há imaturidade, nem que seja de uma das partes. E a gente tem que aprender a sofrer o dano. Às vezes nós temos que pensar o seguinte, isso que eu vou fazer vai trazer glória a Deus, vai trazer divisão, isso vai trazer vergonha ao nome de Deus. E ele fala, então o fato de ter disputa entre vocês já é uma vergonha. Então às vezes é melhor perder para ganhar. A gente abre mão de algumas coisas pela glória de Deus. E aí somos alertados a fugir da impureza, porque nós somos comprados por um preço muito caro
o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente deve glorificar a Deus no nosso corpo. O capítulo 7, ele vai entrar em assunto que não é muito polêmico, que é casamento. Tá? Ele vai trabalhar essa área aqui, e vocês viram que Coríntios é um livro mais pesado. Ele trata assuntos mais pesados. Romanos, ele dá uma base completa da fé e como deve ser a nossa conduta em harmonia com essa fé que nós temos. Corinto, ele chega e fala o seguinte: ó, gente, vocês têm fé, mas vocês estão divididos, tem gente imoral no meio de vocês toleram o pecado, tem que resolver essas coisas. E alguém perguntou para Paulo sobre é melhor casar ou não? E aí ele vai começar a falar sobre isso, e antes que saiam conclusões precipitadas, a gente tem que passar o capítulo inteiro, para ter um entendimento claro do porquê ele coloca certas posições que ele vai trazer aqui para a gente. Versos 1 e 2. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio marido. Ele fala assim, olha, para vocês saberem se é melhor casar ou não, bom, por causa da impureza, por causa de evitar problema, cada um tem o seu cônjuge e pronto, acabou. Agora, era bom que não casasse? Era. Aí ele vai explicar por quê. Então vamos se acalmar antes que alguns já comecem a rir, fiz besteira, de casei agora, o que eu faço? Então ele vai tratar o assunto de uma forma como que é a realidade para aqueles que estão casados, para os viúvos, para os solteiros. Quem tem uma filha e quer fazer ela casar, que lembra que antigamente tinha o acerto, o acordo para fazer o casamento. Então ele vai passar por tudo isso dentro do capítulo 7. Então falando para quem é casado, versos 3 a 5, ele diz o seguinte: o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ele fala o seguinte: marido e mulher tem que ter uma vida de marido e mulher, tem que ter uma vida conjugal, tem que ter a área sexual funcionando direitinho, porque senão vai ser tentado e pode dar problema lá na frente. Veja que algumas religiões às vezes querem dizer que o relacionamento sexual é pecado. Dentro do casamento, Deus instituiu é bênção. O problema é quando ele é feito fora do casamento. Inclusive, há advertência de que, olha só, não se privem um ao outro. Não, estou bravo, agora vamos fazer um negócio aqui, ninguém chega perto um do outro, porque vai ser tentado. A gente tem que cuidar com isso, porque às vezes a gente está jogando o outro na boca do leão. Então já fala, é casado? Tenham a vida conjugal normal, saudável, para que não sejam tentados. Aí ele vai falar para solteiros e viúvos, versos 6 até 9. Isto vos digo com concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Eu, solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ele fala, olha, solteiros e viúvos, vivam como eu. Então, provavelmente Paulo fosse viúvo. E Paulo tinha liberdade de viajar. E aí ele vai chegar num ponto aqui, eu já vou adiantar, em que ele vai explicar que o momento que eles viviam de perseguição, você ter família trazia muitos problemas e muitas dificuldades para a sua vida. Porque pensa só, você está correndo um Paulo, você vai lá para o livro de Atos, e ele vai de uma cidade para outra, e é perseguido e querem matar ele está sozinho. Se ele é preso, ele não está preocupado com a esposa que ficou em casa, preocupado com os filhos. Então ele fala que nesse momento, e para o tipo de ministério que ele exercia, era melhor que ele não fosse casado. Em nenhum momento está proibindo o casamento, dizendo que não deve ter casamento. Ele está falando o seguinte: se você quer servir a Deus como eu sirvo, no mesmo padrão de ficar viajando de um lugar para o outro, e no momento de perseguição que a gente vive, está melhor ficar solteiro.
porque isso vai te poupar de muita preocupação. E aí a gente vai continuar lendo para provar isso que eu estou falando, tá, gente? Dos versos 10 ao 16, ele fala, aquele que é casado com um incrédulo. Veja só, primeiro tem um casal, os dois entendem a palavra, como que vive? Aí ele fala, não se afastem um do outro, ter um relacionamento saudável, um relacionamento íntimo constante, para que um não seja tentado. Aí depois fala para o viúvo e o solteiro, ó, se você está assim, mediante o momento, é melhor continuar viúvo ou solteiro. Mas melhor é você casar de novo. Por quê? Porque senão você vai viver uma vida imoral errada, então é melhor casar de novo. Agora, se você não tem essa dificuldade, então seja livre para servir. Chega no 10, ele começa então a falar, nós vamos ler do 10 ao 13 primeiro. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte ou não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Então, um entendeu a palavra, segue os caminhos de Deus, o outro não. O que deve fazer? Se o outro está concordando de viver junto, continue do jeito que você está, não separe. A única razão para separar é se o outro não quer. Mas se não, deve continuar, porque é sua esposa ou é o seu marido, e você deve continuar junto. A única razão para separar é se o outro não quer mais. Versículo 15 agora, nós vamos pular um pouquinho para adiantar um pouco. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então ele deixa claro, olha, se você tem um cônjuge que não entende a palavra, mas ele consente em viver, ele está bem de viver junto com você, continue. Não, você não tem o direito de separar só por causa disso. O problema é se o outro diz, eu não quero mais. E aí se o outro finca o pé e não quer, aí você tem o direito de separar, isso que ele falou. Versículos 17 a 22. Nós vamos ler primeiro o 20 e o 21 e eu vou resumir todos os versos, tá? Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Então ele trabalha aqui, dentro desses versos, 3 situações. A primeira que ele trabalha é o seguinte: uma pessoa é judeu, ele se converte, ele era circuncidado. Tem que mudar alguma coisa? Não, continua do mesmo jeito. O outro é gentil, era grego, era, sei lá, de romano, ou era turco, ou era de algum lugar. E ele não foi circuncidado. Então, não precisa circuncidar, isso era uma lei para o povo de Israel. Do jeito que você aceitou, você continua. Aí ele usa outro exemplo, escravo e livre. Se você é escravo, não tem problema, você é liberto em Cristo. E você vai ser escravo durante um tempo na vida, mas você vai ser liberto pela eternidade, morando junto com o Senhor, e você é liberto do pecado. Agora, surgiu a oportunidade de você ser livre, seja livre, mas não viva se agitando por causa disso. E aí ele entra na questão comparando esses dois casos com o casamento. Se você está livre, continue livre. Se você está preso a um casamento, continue preso dentro do casamento. Mas aí ele deixa claro, cada um fique no estado em que foi chamado. Versículos 23 e 24. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Ele fala assim, olha, a gente não deve se prender à escravidão dos homens. Por exemplo, um judeu, ele queria obrigar os outros a se circuncidarem. E Paulo fala, não se torne escravo dos homens, fique do jeito que você foi chamado. A questão de se a pessoa era escrava ou livre, não se preocupe com isso. Continue do jeito que você foi chamado. Você é solteiro? Continue do jeito que você foi chamado. Você é viúvo? Continue do jeito que foi chamado. Você é casado? Continue do jeito que você foi chamado. Quer dizer, quando você foi salvo, como que você estava? Continue nessa situação. Versículos 25 e 26. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel.
Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Ele fala o seguinte: o bom é permanecer na situação em que está. Por quê? Por causa da situação presente. Essa expressão explica o capítulo inteiro. Falar, é bom que o homem não toque mulher. Ele está pregando que não pode casar. Por isso que tem religiões que proíbem os sacerdotes de se casarem. Mas não está proibindo o casamento. Está dizendo o seguinte: no momento de perseguição, se você tem uma família, as suas preocupações serão muito maiores. Uma coisa é alguém pôr a arma na sua cabeça e falar, nega Cristo. E você diz, não vou negar Cristo. Outra coisa é pôr a arma na cabeça do seu filho e falar, agora nega Cristo. É um peso maior ou não é? Você ser preso e você não tem ninguém para cuidar, Deus cuida de mim, como Paulo foi preso algumas vezes. Mas você ser preso e pensar, como que está minha esposa, meus filhos estão comendo, como eles estão sendo cuidados? É uma preocupação maior. Então, mediante a situação presente, é melhor que a pessoa permaneça sem casar. Mas casou, não está pecando, não está fazendo nada de errado. É bíblico casar. Nós vamos estudar quando chegarmos em Hebreus, que digno de honra entre vós seja o matrimônio. Então ele não está pregando contra o casamento, ele está dizendo que mediante as circunstâncias que eles estavam vendo naquele momento, o melhor era não casar. 27 e 28. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, com isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne. E eu quisera poupar-vos. Aqui sempre sai uma piadinha no meio disso, né? As cutucadas da mulher do marido, o marido, tá vendo? Olha o sofrimento aqui. Casei. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: eu quero poupar-vos do sofrimento de, no momento de uma perseguição, de uma dificuldade, você está preso dentro de uma situação conjugal, e isso pode te trazer muito sofrimento. Então ele está falando que ele queria poupá-los de preocupações. Olha versículos 32 a 35. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, santa aqui no sentido de separada, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, como agradar ao marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Porque ele está falando o seguinte: se você quer servir a Deus como Paulo estava fazendo, e Paulo ia de uma cidade para outra, de um lugar para outro, e você está casado, você tem que se dividir o tempo entre cuidar da família, cuidar dos filhos, ou a mulher tem que ir lá fazer almoço, tem que fazer as coisas da casa, tem que cuidar do marido. Então a atenção fica dividida. Então, para você estar despreocupado, indo para lugares distantes, indo levar a palavra em lugares distantes, o melhor é ser solteiro. É pecado casar? Não. O tempo todo está deixando claro. Inclusive Deus diz que digno de honra seja o casamento. Mas mediante a circunstância que eles viviam, e mediante o propósito de Paulo de ir distante e levar a palavra, o solteiro tinha mais liberdade para isso. Ele não se preocupava com coisas como casa, como almoço, como crianças, como suprir para a família. Ele estava liberto, livre no sentido de ter mais liberdade de servir. É esse o ponto, essa é a chave para entender isso. Versículos 36 a 38 fala sobre casar uma filha. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca se casar. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio,
E isso, bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, e quem não a casa faz melhor. Desde que haja o quê? A concordância e o propósito firme para aquele objetivo. E lembra que antigamente os casamentos eram arranjados. Então o pai arrumava o casamento para a filha. Então ele está falando, olha só, quem é casado é desse jeito, quem é solteiro é desse jeito, quem é viúva é desse jeito, aquele que casou com alguém que não conhece a palavra, ou que já está casado, ele entendeu a palavra do outro não, como que você vai agir. Tudo isso por quê? Para livrar-nos de preocupações, para no momento de dificuldade que havia, ter aquela liberdade de você poder servir sem estar preso. E aí cita aqui, você vai arrumar um casamento para sua filha ou não? Se você casar ela, está certo. Se não casar e ela está disposta a servir a Deus, então faz melhor, porque ela está livre para poder ter mais tempo e estar despreocupada para servir. Versículos 39 e 40. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Ele está falando o seguinte, a mulher ficou viúva. Ela pode ficar como está, despreocupada e ter mais tempo e liberdade. Ou ela pode casar de novo? Pode. Só tem uma regra, casar no Senhor, ou seja, casar com alguém que tenha a mesma fé, que procure servir a Deus, senão vai dar problema depois do casamento. Porque não encaixa, porque as convicções são diferentes. Tá, terminamos esse assunto sobre casamento e lembrando que tinham um propósito que era o quê? Ter liberdade de serviço, livrar de preocupações mediante a situação que estavam vivendo naquela época. Hoje, funcionam essas regras todas para nós? Funcionam. Mas não deve se criar uma regra de que não pode casar ou que é errado casar. Pelo contrário, casamento deve ser digno de honra entre nós, como a Bíblia mesmo fala. Foi Deus que o instituiu. Capítulo 8. Pode falar. Sim. Aqui no 7, ali no versículo 14, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Tá. O que ele está dizendo é o seguinte, se dentro do lar tem alguém que conhece a Deus, ele traz a bênção de Deus para aquele lar. Então, a mulher, o marido, vamos pôr, o marido entendeu a palavra, a mulher não. Permaneça no lar, porque você faz a diferença no seu lar. Você pode abençoar sua família pela sua atitude diferente. Seus filhos vão ser abençoados porque vão poder ouvir sobre Deus, vão poder ter uma opção de entender a palavra e seguir o caminho. Agora, se você se separa, você perde esse contato. E acaba com isso, você não podendo estar abençoando esse lar. Então ele fala, ele deixa claro, quem está casado com alguém que não entendeu a palavra, continue casado, porque ele pode trazer bênção para aquele lar, levando até a esposa ou levando até os filhos ao entendimento da palavra. Agora, quando a pessoa ela não quer, o outro não quer viver junto, ele falou, também não vai viver escravo, sendo que você não está tendo opção, a outra pessoa não quer. Então, capítulo 8 agora, também é um assunto que traz polêmicas e se precisar vocês podem interromper e perguntar, tá? Capítulo 8, versos 1 até 3, fala assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Ele fala o seguinte, nós podemos ter sabedoria, saber, ter conhecimento? Sim. Só que eu posso facilmente ficar orgulhoso pelo conhecimento que eu tenho. Ele falou, o saber demais pode levar ao orgulho, mas o amor é que vai edificar. Então, se alguém se acha mais importante ou melhor, porque ele tem conhecimento, esse conhecimento não produziu o que é certo. Ele não aprendeu o que é melhor.
Ele não aprendeu como ter o conhecimento. Porque o conhecimento deve ser adquirido em humildade para ser exercido em amor. Então a advertência já começa. Olha, você sabe, às vezes você tem um conhecimento, você sabe melhor que o outro. Mas, se você não exercer esse conhecimento em amor, esse seu conhecimento acaba se tornando um problema em vez de ser uma bênção. Então o amor sempre vai edificar. Capítulo 8, versos 4 a 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que chamem deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós só há um Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Ele fala, no mundo existem deuses, senhores, só que para nós existe só um Deus. É o nosso Pai, que enviou o seu Filho para nos salvar. Existe só um Senhor, que é Jesus Cristo, que entregou a vida por nós, e a nossa vida agora é dele, tudo é dele. Então, ele começa a fazer uma comparação daqueles que seguem ídolos e comiam carne sacrificada a ídolos, e da nossa situação hoje, por conhecer a Deus, que nós estamos num patamar diferente, porque para nós só existe um Deus, esse Deus é o nosso Pai, e o nosso Senhor, aquele que tem o direito de mandar na nossa vida, é Jesus Cristo. Versículos 7 e 8. Entretanto, se há esse conhecimento em todos, por que alguns, com efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas? E a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que vos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Então ele fala assim, não é pelo fato de você comer alguma coisa, que isso vai te recomendar a Deus, que vai fazer você ir para o céu, ou que vai fazer você mais santo. E não é pelo fato de você deixar comer que você é melhor que o outro. O que ele está deixando claro é que é o seguinte, algumas pessoas naquela época tinham dificuldade, porque ia no açougue comprar carne, e ele não sabia se aquela carne foi sacrificada por um ídolo ou não. Porque os açougues vendiam carne de tudo que é tipo. E alguns ficavam meio neuróticos com isso, e acabavam querendo não comer carne porque tinha medo que comer uma carne que tinha sido sacrificada a ele. Ele está trabalhando esse assunto. Ele está falando, gente, a comida não vai fazer diferença nenhuma. Não é isso que vai te levar para o céu, não é isso que vai te salvar, não é isso que vai te deixar mais santo. E tem muita religião que diz, se você comer tal coisa, você vai para o inferno. Se você comer tal coisa, você não vai ser salvo. Mas aqui ele está deixando claro que não é a comida que vai nos recomendar a Deus. Versículos 9 até 13, nós não vamos ler todos, vamos ler o 9 primeiro, porque na lei de Moisés está escrito, mudou a folha aqui, capítulo 8, versículo 9, vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Veja só, que eu tenho a liberdade de comer ou não, só que se eu sei que eu comendo, eu vou fazer alguém tropeçar, eu prefiro não comer. Então vamos fazer uma suposição se estivéssemos naquela época, tá? Você chega para comer uma carne, você compra lá no açougue a carne, você não pergunta, não tem que perguntar se foi sacrificado, se não foi, você vai, come, pronto, acabou. Deus que criou o boi, a gente come o churrasco e não tem problema. Agora vamos supor que alguém chega na sua casa e ele tem uma consciência mais sensível nisso e fala, ah não, porque eu não sei se essa carne foi sacrificada. Meu irmão, não vamos criar um problema com isso? Vamos comer outra coisa. Eu não devo deixar com que a liberdade que eu tenha faça o outro tropeçar. Mas eu não preciso ficar com a consciência pesada porque eu comi uma carne e eu tenho que ficar investigando de onde veio essa carne. Mas se eu sei que aquilo pode ofender uma pessoa, então eu evito pôr um tropeço na vida daquela pessoa. E aí ele vai discorrendo isso até o verso 13, e aí ele diz no verso 13, olha só, e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Fala assim, ó, se precisar não comer mais carne, para não escandalizar alguém, eu não como.
Não está dizendo que ele não comia. Ele está dizendo que se precisasse, num ambiente, não comer carne naquele ambiente para não escandalizar as pessoas, ele não comeria. Então, era o propósito de quê? Eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho conhecimento de que isso não é problema. Só que para o bem da edificação, eu não quero fazer o outro tropeçar. Então, para não causar escândalo para ele, para não fazer com que a pessoa desanime ou que ela tropece, eu vou tomar o cuidado de não comer algo que vai ofendê-lo. Agora, veja só, isso daqui está falando com uma pessoa que entende a palavra. Porque senão a gente fala assim, então nunca vou poder comer um presunto, porque senão o adventista vai brigar comigo. Mas nós estamos falando aqui de pessoas dentro da igreja e você procurando o bem das pessoas para que elas cresçam, sejam edificadas. E não de uma pessoa que acha que a salvação é pelas obras ou porque ele come e querendo te colocar num ambiente de escravidão que Deus não colocou para nós. Tá? Então existe uma diferença entre um caso e o outro. Capítulo 9, algumas pessoas estavam questionando, Paulo, será que Paulo pode ser apóstolo ou não? Por que que tinha isso? Se a gente vai para Atos capítulo 1, Judas foi e se enforcou. Aí, os 11 que sobraram se reúnem e eles fizeram assim, o que que nós vamos chamar para ficar agora como no 12º lugar aqui? Tem que ser alguém que viveu com a gente, viu Jesus Cristo desde o começo. Então, por causa disso, alguns questionavam, mas será que Paulo pode ser apóstolo ou não? Então, Paulo vai explicar que pode o que está envolvido, tá bom? Capítulo 9, versos 1 a 3. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi o Senhor Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Aí ele vai começar a discorrer. Ele falou o seguinte, o termo apóstolo é aquele que era enviado para um propósito. Então, se a gente vai pegar, por exemplo, quando Paulo é chamado, quando ele tem um encontro com o Senhor, que ele está andando para ir matar os cristãos, prender, porque eles são os mentirosos, que eles falam que Jesus ressuscitou, mas isso é mentira, os discípulos roubaram o corpo dele. De repente aparece Jesus na frente dele. O homem cai do cavalo, Jesus provou que está vivo, e ele começa a pregar a Cristo. E ele fala, e Cristo fala, agora você vai pregar aos gentios também. Então ele foi comissionado pelo Senhor para ir para longe, para levar a palavra. Então esse direito de apostolado, embora ele não estava naquelas qualificações de Atos 1, veio pelo chamado direto do Senhor quando aparece para ele, mandando ele ir para lá. Tanto que em Atos 26, quando ele está conversando com o rei Agripa, ele fala como foi esse encontro, e ele fala, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E aí ele vai discorrer um pouco mais sobre o que está envolvido nessa questão do apostolado. Tá? 4 a 6. Capítulo 9, 4 a 6. Não temos nós o direito de comer e beber? Também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os apóstolos, os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor em Cefas? O que está dizendo aqui é o seguinte, Paulo, e ele estava indo, ele estava pregando, e Pedro, Cefas aqui é Pedro, tá? O Tiago, irmão de Jesus, e outros eram casados. E quando eles viajavam, as esposas iam junto. Ele falou assim, será que nós, na nossa viagem, não teria direito a esposa junto? Será que quando a gente está indo num lugar, a gente às vezes não poderia ser ajudado por aqueles que estão lá naquele lugar para que a gente tenha mais tempo para exercer o ministério? Porque Paulo algumas vezes recebeu ofertas, como a gente vai ver em Filipos, na carta aos Filipenses, e também teve vezes que ele fabricou tendas. Então ele está dizendo, olha, os apóstolos, a gente teria o direito igual aos outros apóstolos. Seja de ter recebido ajuda para o desempenho do ministério, ou seja, para carregar a própria esposa junto. Veja que no capítulo 7 ele falou, é melhor estar sozinho. No 9 ele está defendendo Pedro que levava a esposa junto. Porque o casamento não era o problema. O problema ele deixou claro, era pela situação e para ficar livre de preocupações.
Versículo 6, que eu não li ainda. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Ele fala, então, esses daqui, eles recebiam um salário, eles viajavam com a esposa, e Paulo não estava usando desse direito. Versículo 7. Ele dá os exemplos por que tanto Pedro quanto os apóstolos poderiam ser ajudados, e ele também, em alguma oportunidade. Ele vai explicar por que ele não usou desse direito. Então vamos começar no 7, o primeiro argumento que ele usa. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Ele fala o seguinte, se eu vou para a batalha, eu estou lá para a batalha. Quem me mandou para a batalha é responsável por trazer a comida, munição, os suprimentos, tudo que é necessário. Se eu estou colhendo uvas, eu posso comer da uva. Se eu estou cuidando do rebanho, eu posso beber do leite. Então ele está dizendo, o trabalhador, ele usufrui do seu trabalho. Versículos 8 e 9, ele dá o exemplo da lei. Porventura, falo isso eu como homem ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus está preocupado? Então, na lei de Israel tinha uma lei, é o seguinte, o boi está pisando o trigo, para malhar o trigo. E o pessoal queria atar a boca do boi para ele não comer. E a lei não permitia isso. Se ele está trabalhando, ele tem direito de comer. Aí ele está falando que Deus está colocando essa lei muito mais preocupado com os homens do que até com os bois. Se ele se preocupar até com os bois, ele também se preocupa com os seres humanos. Aquele que está trabalhando tem que comer. É isso que ele está falando. Versículo 10, é o princípio da lavoura. Ou é seguramente por nós que ele o diz. Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Na lavoura, quem está lavrando, ele quer plantar, ele plantou, ele quer colher. E é justo isso. Versículo 11. O que ele quer dizer, o resumo de tudo isso? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Então ele fala o seguinte, olha, o que acontece é que o Pedro, ele se dedicava o tempo todo ao ministério. E para ele cuidar, e lembra que Jerusalém chegou a ter 5 mil, na época mais 3 mil, para ele, para Tiago, para eles estarem cuidando daquele povo todo, eles precisavam estar integralmente ali. O tempo de preparo, o tempo de aconselhamento, o tempo de ensino, o tempo de estar junto, o tempo de ir para outros lugares ensinar. Então eles precisavam estar integralmente. Se eles precisavam estar integralmente, então eles precisavam de uma ajuda financeira para conseguirem estar integralmente. E Paulo fala, eu também teria direito disso. Mas quando eu entrei no meio de vocês, eu não usei desse direito porque eu queria alcançar vocês. Então, veja só que há o direito, mas o que nos assusta é o que acontece em alguns meios hoje. Porque o pessoal pega e fica exigindo dinheiro de todo mundo o tempo todo. Aqui não há uma exigência, há um princípio. Paulo não estava cobrando isso daí deles. Estava dizendo, existe esse princípio de que quem está trabalhando deve ser mantido, quem está na guerra tem que ser mantido por quem o enviou à guerra, quem está servindo de forma integral deve ser mantido por aqueles que estão no dia a dia ali. Para quê? Para que ele possa ficar o tempo todo à disposição servindo aquela igreja. É isso que ele está falando. Só que aí Paulo tinha um propósito lá em Corinto e ele não usou desse direito. Verso 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo falou o seguinte, gente, eu teria direito de fazer assim, mas eu não o fiz porque eu não queria criar um obstáculo. Então, alguns dizem, Paulo ele não é apóstolo, nem precisamos ajudar ele. Ele falou, não, eu tomei essa atitude no começo, porque eu sei que se naquele começo eu tivesse precisando da ajuda de vocês, criaria barreiras para vocês chegarem ao Evangelho e entender. Então eu preferi fazer tendas para alcançar vocês. Então ele tinha um propósito. Não quer dizer que ele não fosse receber em outros momentos, não quer dizer que ele não fosse ajudado em outros momentos, mas naquele propósito, naquele momento, ele não usou do direito que ele tinha.
versículo 13. Ele usa o exemplo dos levitas. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentavam? E quem serve ao altar, o altar tira o seu sustento? Então, das ofertas que eram oferecidas no templo, uma parte dos cereais ia para os sacerdotes, para os levitas que limpavam. Quando se oferecia uma oferta, uma parte do quarto do boi, por exemplo, era tirado para a alimentação do sacerdote, porque ele estava o dia inteiro servindo ali, e ele ia se alimentar do quê? Das ofertas que estavam vindo para o sacrifício a Deus, e uma parte era separada para o trabalho deles. Então, quando se ofertava no templo, era o seguinte: uma parte era para a manutenção daquele lugar, uma parte era a oferta que era queimada a Deus, e uma parte era usada para o sustento daqueles que trabalhavam ali dentro. Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aquele que está em tempo integral, então, aquela pessoa pode ser ajudada para que ela consiga desempenhar aquele ministério, porque ele está em tempo integral envolvido ali. Ele não teria o tempo de estar numa firma e fazendo o que ele faz. Versículo 15 agora. Eu, porém, não tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Ele falou assim: gente, eu não estou interessado no donativo, mas eu estou explicando para vocês o princípio. Paulo não ficaria para sempre ali. Outro iria estar à frente. A igreja teria que ajudar aquela pessoa. Aí Paulo fala: eu não peguei, eu não usei desse direito, porque no começo eu não queria pôr obstáculo. Mas isso é bíblico. Está lá na lei, é o princípio da lavoura, do trabalhador, do que vai para a guerra, do que servia no templo e daquele que serve a Deus em tempo integral. Versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele falou assim: olha gente, eu estou pregando o Evangelho, e eu não tenho por que ficar orgulhoso, eu não tenho por que me exaltar, eu não tenho por que achar que eu sou melhor, porque isso é uma obrigação que está diante de mim. Eu não faço isso por interesse financeiro, eu não faço isso por querer ganhar adeptos. Eu tenho uma obrigação diante de Deus, e o meu interesse nisso é levar a palavra e não ganhar recursos com isso. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.